Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, meus queridos, eu sou o pastor Walter Júnior, da comunidade luterana Paz, aqui de Vila Velha, e é um enorme prazer estar com vocês hoje aqui para conversar um pouquinho de um livro bem pequeno, né? São só 25 versículos, o livrinho de Filemon. Filemon é uma carta bem pessoal, né, que o apóstolo Paulo escreveu para Filemon, e a gente vai dar uma analisada assim, de algumas coisas que são interessantes ou características que são bem interessantes dessa carta e o que a gente pode aprender para a nossa vida diária como cristão e qual é o significado dessa carta, né, estar ali colocada no livro da Bíblia, né, o nosso livro sagrado aí. Então, é um enorme prazer estar com vocês. E a gente quer iniciar esse momento, então, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Então, como eu falei para vocês, a carta de Filemon é uma carta muito pessoal, que foi escrita do apóstolo Paulo, né, enquanto o apóstolo Paulo estava preso em Roma. O apóstolo Paulo ficou, provavelmente, aqueles 2 anos preso em Roma. Então, durante esse período que ele esteve preso, várias pessoas vinham visitar ele. E ele recebia todas as pessoas, né, independente do que elas tinham feito, independente de quem era ou qual era a relação, né, que essas pessoas tinham com o apóstolo Paulo, ele recebia todas as pessoas e acabava criando uma relação muito forte, muito íntima com as pessoas, não só entre ele e as pessoas, mas entre as pessoas e Deus. Tudo que o apóstolo Paulo fazia era para conectar ao máximo as pessoas a Deus. Então, o apóstolo Paulo sempre fazia esse esforço, sempre fazia com esse ímpeto, com essa gana, recebia todas as pessoas. E aí entra um personagem na nossa história interessante, Onésimo. Né? Onésimo era escravo de Filemon. E o que tinha acontecido? Por ser escravo, óbvio, a gente não tem liberdade. O escravo faz todas as coisas que o seu amo, o seu chefe, o seu dono pede, né? Então, ele não tem liberdade, o escravo não tem liberdade. E Onésimo era escravo, então, de Filemon, mas ele tinha fugido, né? E além de fugido, né, de Filemon, ele tinha levado várias coisas juntos, né? Assim conta a história que ele tinha levado vários tesouros e coisinhas assim escondido, né? Para ele conseguir fugir. E nesse interim, ele lá em Roma e coisa, provavelmente, né, ele escutou do apóstolo Paulo e é aquele tipo de coisa, né, que às vezes a gente faz coisas e a gente acaba se arrependendo. Então, Onésimo foi lá visitar o apóstolo Paulo também na prisão. E ao começar a visitar o apóstolo Paulo na prisão, ele começou a ver, né, o quão bom era isso e o quão importante a relação dele, do apóstolo Paulo, começou a crescer. Tamanha era essa relação que o apóstolo Paulo tinha com Onésimo, que depois, lá para o final da carta, assim, ele vai pedir para Filemon, seria bem interessante que tu mandasse o Onésimo de volta aqui, para ele ajudar na obra aqui, porque ele está ajudando bastante na obra. Então, Onésimo era um escravo, né, ao mesmo tempo também um ladrão, né, e que se aproximou do Evangelho. O Evangelho transformou a vida dele de uma forma muito interessante. E também Filemon, provavelmente ele era um convertido. O que quer dizer um convertido? Aquele que já tinha fé, aquele que já conhecia Jesus, né? A gente não sabe exatamente quando foi essa conversão de Filemon, mas ali dá para entender que ele era um convertido, que ele tinha fé pela maneira como o apóstolo Paulo trata dele, né? Então, como eu falei para vocês, esse é mais ou menos um apanhado, assim, da introdução, né, para vocês terem uma ideia desse livrinho de Filemon. Esse livro de Filemon é uma carta, como eu falei para vocês, bem pessoal, que o apóstolo Paulo escreveu, né, para Filemon e mandou provavelmente Onésimo ir lá e levar essa carta para Filemon. E, óbvio, Onésimo não queria ir, eu tinha receio de ir e que Filemon colocasse ele de novo como escravo. Ele não queria vivenciar isso de novo, ele não queria ser escravo novamente disso. Então, o apóstolo Paulo ali faz, né, durante essa carta ali, ele faz algum pedido especial.
E tem dois, eu separei aqui especialmente duas coisas que essa carta de Filemon aponta para a gente, ou duas ideias cristãs muito valiosas nessa carta. Eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é que Paulo foi para Onésimo como um Cristo. O que quer dizer? Cristo libertou a gente da escravidão, do pecado, né? Nos deu essa nova vida, né? Libertou a gente da morte, da condenação eterna. E aí a gente vê bem, o apóstolo Paulo, Lutero mesmo mencionou isso, que Paulo é para Onésimo como um Jesus, como um Cristo. Por quê? Porque ajudou a Onésimo a se libertar, né? Dessa garra da escravidão, mas libertar ele da escravidão eterna, né? Da escravidão do pecado. Então, o primeiro conceito cristão que a gente vê aqui, o primeiro apontamento cristão, princípio cristão valioso que a gente tira aqui, que nós também somos pequenos cristos para as pessoas. Quando a gente leva o evangelho para o coração das pessoas, quando a gente fala de Jesus para as pessoas, a gente está libertando elas dessa escravidão que tem do pecado. Então, nesse sentido que Lutero diz que a gente é como pequenos cristos para as pessoas, né? Porque a gente leva o Cristo para essas pessoas. E a segunda, né? A segunda coisa que esse texto ensina pra gente, que mostra pra gente, ele lida também com problemas sociais. E o que isso significa? Que nós também precisamos muitas vezes nos preocupar com problemas sociais que existem na nossa sociedade, né? Diariamente, todos os dias. Existem vários problemas hoje em dia na nossa sociedade, eu não vou mencionar, porque dependendo de onde você está e dependendo da sua cidade, do seu momento, né? Esses problemas sociais são diferentes. O problema social que existia na época, e específico de Onésimo e Filemon, era da escravidão, né? Um era escravo do outro, né? Então, o nosso texto se divide especialmente em 4 partes principais, né? Que é a saudação inicial. E aí, nessa saudação inicial, o apóstolo Paulo ele começa sempre todas as cartas fazendo conexões, ele conecta com Timóteo, né? Com pessoas que são importantes, fala da fé de Filemon, como Filemon é importante, como Filemon testemunha a fé para outras pessoas. Ele começa essa introdução dessa carta mostrando para Filemon quem ele era, quem ele é, a importância da fé, ele ressaltando a fé, a salvadora. Ele até no versículo 6 ele fala do conhecimento, né, que Filemon tem esse conhecimento maravilhoso da fé verdadeira. Então, quando ele quer dar uma ajuda para Onésimo ali, levando essa carta, ele também mostra para Filemon a importância que Filemon tem para a fé, a importância que Filemon tem para o cristianismo, para a expansão do evangelho, para o testemunho que ele faz todos os dias. E isso nos ensina já no iniciozinho ali que nós também precisamos ser testemunhas eficazes do nosso trabalho todos os dias, daquilo que a gente faz todos os dias. E aí o apóstolo Paulo mostra isso bem. Eu não estou lendo o texto bíblico aqui porque é bem curtinho, vocês podem depois ou dar uma pause aí no vídeo e vocês mesmos lerem o texto bíblico ali. Eu estou só ajudando, né, a dar algumas contextualizações do texto aí para vocês. Aí a segunda parte é a ação de graças e uma oração. O apóstolo Paulo agradece, né, e isso é uma das coisas que são super importantes. Agradece pela vida, agradece por ele estar encarcerado, ele estava preso. É difícil a gente pensar nisso ou agradecer por estar preso. O apóstolo Paulo faz isso, ele agradece por estar preso e ele faz uma oração, né? Um pedido. E ali ele mostra que para nós que o quão importante é a gente orar, né? O quão importante é a gente colocar em oração todas as coisas que são necessárias para a nossa vida, né? Colocar isso como uma petição. Ele faz a introdução à carta com uma oração. Ele ora a Deus, pedindo para que Deus possa, né, de certa forma, transformar o coração de Filemon, né, assim como ele já transformou o coração de Onésimo, e ele faz isso, né, de forma tão bonita, mostrando isso, né, como uma ação de graças e uma oração. E daí entra a parte maior, né, dessa carta, que é o pedido de Paulo para Onésimo. Né, ele faz aqui um pedido para Filemon aceitar Onésimo não mais como um escravo, mas como um irmão querido da fé.
E aí é difícil assim, porque muitas vezes nós não queremos aceitar fulano, ciclano, não, porque ele é de outra classe social, porque ele é diferente de mim, porque ele tem outros pensamentos, ele tem... A gente sabe que a gente tem grupos de afinidade, isso é verdade. Mas dentro da igreja não pode ter esses tipos de divisões, porque essas divisões são ruins. E no caso aqui, Filemon era o chefe, o dono, né, o amo, né, de Onésimo. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Filemon, eu sei que o Onésimo fugiu, eu sei que ele roubou, né? Mas eu estou pedindo para você que aceitar ele agora como um irmão na fé. E Paulo lembra do laço de amizade e de fé que eles têm em Cristo Jesus, e ele lembra Filemon de que o que Filemon tem agora, essa liberdade em Cristo Jesus, foi por causa do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo que levou a fé até Filemon, e ele acentua isso, né? Durante o versículo 8 até o versículo 20, ele vai mostrando para Filemon isso. Filemon, assim como Deus transformou a tua vida, assim como Cristo Jesus transformou a tua vida, assim como eu fui instrumento de Deus, né, para levar Jesus também, eu também fui para Onésimo. E Onésimo agora é um seguidor de Cristo Jesus e alguém importante aqui também para a expansão do Evangelho. Então não receba mais ele como escravo, né? Aquilo que aquela mágoa, aquela dor, né? Tudo de ruim que tem passado, esquece, né? E aceita o Onésimo agora como irmão na fé, né? E o Onésimo que levou essa carta lá. A carta não diz o que aconteceu, mas provavelmente, né, eles devem ter se recebido super bem e devem ter, né, se acertado super bem. Óbvio que Onésimo deve ter pedido desculpa a Filemon, porque isso é base da nossa fé cristã, né? Poder aceitar a todos, independente do que eles são, independente do que tiveram, a gente sempre precisa perdoar as pessoas, dar uma nova oportunidade. E é o que a gente vê nessa carta tão bonita de Filemon. E aí ele termina falando da hospitalidade de Filemon, né? Ele faz uma saudação inicial e uma saudação final, e ele fala da hospitalidade que Filemon sempre teve, né? Filemon sempre foi alguém muito hospitaleiro, que quer dizer que recebia bem as pessoas. E é o que ele está dizendo aí, receba bem agora Onésimo, né? Apesar de Onésimo ter feito coisas erradas no passado, agora receba ele bem, né? E aí ele lembra, o apóstolo Paulo também lembra no finalzinho, os companheiros que estão com ele lá no sofrimento, né? Porque ele está na prisão, e ele lembra dos companheiros que estão junto com ele lá, sofrendo a prisão, e eles estavam presos por causa da fé, né? Nós hoje em dia temos essa liberdade aqui, pelo menos no nosso país aqui, de poder falar de Jesus, de poder falar do amor de Deus, de poder ler abertamente a Bíblia em qualquer lugar, né? Então essa carta bem curtinha lembra de algumas coisas que são bem importantes. Da liberdade que a gente tem em Cristo Jesus, que a gente não é mais escravo da liberdade, mas também para a gente aceitar todo pecador, ou toda pessoa que se arrepende dos seus pecados, a gente precisa de novo aceitar ela no convívio com a gente. E sendo como? Sendo pequenos cristos para as pessoas. E aí esse resuminho dessa carta, é uma carta menorzinha, e eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma aí. Leiam essa carta, e daí assistam o vídeo de novo aí, eu espero que a vida de vocês seja super abençoada. Lembrando, sendo Cristos para as outras pessoas, assim como o apóstolo Paulo foi para Onésimo, aceitando as pessoas quando elas se arrependem dos seus pecados, acertando como um irmão na fé que nós temos em Cristo Jesus. Então eu quero terminar esse momento com uma oração. Então assim como vocês estão, vocês fechem seus olhos e nós oramos a Deus. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos por este dia. Te agradecemos o privilégio que Tu nos dás de poder estar reunidos aqui estudando um pouco mais desta carta tão pequena de Filemon, mas desta preciosa palavra que trouxe ao nosso coração no dia de hoje. Pedimos, Senhor, que Tu siga nos abençoando, que Tu siga nos protegendo e que nós possamos ser pequenos cristos para mais pessoas aonde nós estivermos. E que possamos aceitar todas as pessoas arrependidas como um irmão na fé, assim como Filemon aceitou Onésimo. Abençoa, Senhor, tudo que nós fazemos e esteja sempre do nosso lado, assim como Tu o prometeste e fizeste. Em nome de Jesus. Amém. Então tá, essa é a carta de Filemon. Fique na paz e até o próximo programa. Tchau!
Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.